Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Nós estamos com muita saudade de vocês, viu? É por isso que nós estamos fazendo essa aula online para vocês acompanharem o conteúdo do livro de vocês, tá? Então, preciso da colaboração de vocês também, ok? Bom, nós vamos lá. Nós vamos começar a estudar o módulo 2 agora, o capítulo 4, que fala de revestimento do corpo humano. Para nós entendermos esse conteúdo, que está na página 202, nós temos que entender só um pouquinho sobre os níveis de organização do corpo humano, que é para a gente adentrar nesse conteúdo de revestimento, certo? Bom, do nível de organização mais simples, tá? É o átomo. Conjunto de átomos forma a molécula, que forma as organelas, células, tecidos, seguido dos órgãos, sistemas, organismos, populações, comunidades, ecossistemas, que todos estão reunidos nessa biosfera, né? No corpo humano existem vários grupos de células, semelhantes entre si. Cada grupo constitui um tecido. Semelhança de forma, todas destinam-se a uma função específica. O que isso quer dizer, pessoal? É que as células apresentam formatos distintos, mas que juntas elas têm uma função dentro do corpo, ok? O corpo humano é formado de quatro tecidos, quatro tipos de tecidos, ok? Nós temos tecido epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular. A função de cada um desses tecidos é: o tecido epitelial, ele é encontrado no nosso corpo para revestimento e secreção. Nós podemos encontrar ele na pele, na nossa pele, tá? Nossa pele recobre todo o nosso corpo. Então ela reveste nosso corpo, ela protege. Tecido conjuntivo, que é de preenchimento, sustentação, de transporte e de defesa. Tecido nervoso, nós temos é, a responsabilidade de receber e conduzir os impulsos nervosos. Então, o tecido nervoso é de extrema importância porque ele recebe e conduz os impulsos nervosos ou estímulos nervosos, tá? O tecido muscular, ele é responsável pela nossa movimentação. Deixando claro que todos esses tecidos, eles estão dentro do nosso organismo de forma a se associar para um bom funcionamento do indivíduo. Essa divisão de trabalho é consequência da diferenciação celular. Como eu disse para vocês, nós temos vários tipos celulares dentro do nosso corpo que se agrupam, né? Os semelhantes vão se agrupar e vão exercer determinada função ou função específica dentro do nosso corpo. Esse processo permite a formação de células especializadas na execução da determinada função do organismo. Todas as células diploides do corpo humano têm os mesmos cromossomos e genes. No processo de diferenciação, determinados genes ativados num tipo de célula ficam desativados e outro, e vice-versa. Todos nós, pessoal, na nossa formação, nós recebemos um gameta do pai e o gameta da mãe, tá? Óvulo e espermatozoide. Esse encontro perfeito, ele vai dar origem a uma célula diploide, que é o zigoto. Só que a partir das primeiras divisões celulares, tá, nós vamos começar a aumentar o número de células, nós vamos deixar de ser unicelulares, ser pluricelulares, tá? À medida das sucessivas divisões mitóticas. Aí, quando nós começamos a crescer em número de células, nós também começamos a nos diferenciar, formar células nervosas, formar células reprodutivas, no caso das mulheres, né? Formar células do tecido epitelial e assim por diante. Mas só que tudo por etapa, ok? O corpo humano é formado por muitas células, ok? Cada célula, pessoal, ela representa um nível básico de organização do nosso corpo. A partir das células formam os níveis mais complexos. As células, pessoal, são a estrutura mais simples de formação do ser humano, no caso que nós estamos estudando, mas todo ser vivo tem que ter célula. Isso diz a teoria celular, que todo ser vivo, ele é formado por célula, tá bom? E vamos falar um pouquinho sobre o tecido epitelial. Ele é flexível, formado por células justapostas, com pouca substância entre si, reveste e protege o organismo, cobre
toda a superfície e forra a cavidade dos órgãos, estômago, coração, além de funcionar como uma barreira contra agentes estranhos, vírus, bactérias, fungos. Nós podemos falar aqui nessa barreira da pele, viu, gente? A pele aqui, no nosso corpo, ela é muito importante porque ela é a primeira barreira, né, de proteção quando nós entramos em contato com algum micro-organismo, por exemplo, pela pele, algum vírus, alguma bactéria, tá bom? As células do tecido podem ser de 3 formas. Observem as formas, tá? Nós temos um formato mais cilíndrico, né? Nós temos formatos mais achatados. O que importa é que elas estão justapostas, ou seja, elas estão muito próximas umas das outras. Observem também nessa imagem que cada célula apresenta apenas um núcleo celular, tá bom? De acordo com a localização, o tecido epitelial pode ser de 3 tipos: epiderme, a mucosa, tá bom? E nós temos também as membranas que revertem externamente alguns órgãos. Quando eu falo da epiderme, nós vamos falar da parte mais superior, a externa da pele. Quando eu falo da mucosa, eu vou falar de membranas que revertem o interior dos órgãos ocos, como, por exemplo, mucosa gástrica, mucosa intestinal, mucosa bucal, mucosa nasal. Né? E quando eu falo das membranas que revestem externamente alguns órgãos, eu posso falar da pleura, peritônio, pericárdio. Pleura envolve os pulmões, tá bom? É a membrana de revestimento dos pulmões. Peritônio envolve os órgãos abdominais. E o pericárdio, ele vai envolver, ou seja, proteger o nosso coração. Epiderme, parte superficial da pele, formada por várias camadas de tecido. A parte formada da pele, profunda da pele, chamada de derme, é formada de tecido conjuntivo. Então vamos lá, entender aqui, ó. A epiderme, ela impede que o corpo perca um volume excessivo de água, evitando a desidratação. Células epiteliais da camada mais externa produzem substância impermeável, que é a queratina. O cabelo, os pelos e as unhas possuem esse composto. A queratina, gente, ela dá uma proteção a mais ao nosso cabelo, aos nossos pelos, tá? E os pelos que estão na pele é exatamente proteção, tá bom? Ela vai proteger, esses pelos vão proteger a nossa pele. Na pele encontramos glândulas sudoríparas, que produzem o suor, e sebáceas, que vão produzir substâncias que lubrificam os pelos e também a pele. É formada por um tipo de tecido epitelial, tá bom? Gente, só uma recapitulação aqui. As glândulas sudoríparas, tá? Elas vão excretar o suor, tá? O suor ele vai fazer o controle da temperatura do nosso corpo, tá certo? As glândulas sebáceas, elas dão suporte de lubrificação para os pelos que nós temos no nosso corpo, tá bom? As células se especializam em produzir substâncias importantes para o corpo, por exemplo, as excreções, exemplo, as glândulas mamárias, as lacrimais, as salivares. Então, as glândulas mamárias vão produzir o leite, tá bom? Dos mamíferos. Lacrimais produzem as lágrimas e salivares produzem as salivas. Observem que cada glândula com a sua especialidade, tá bom? As células mortas da superfície da epiderme estão sempre se descamando e são continuamente renovadas por outras células que se multiplicam na camada basal da epiderme. O que eu quero que vocês entendam que todos os dias nós perdemos células mortas, tá? Mas essas células mortas, elas são colocadas novamente no nosso corpo por meio da divisão celular, tá bom? Elas vão se multiplicar, ok? Algumas células da epiderme produzem uma substância escura chamada de melanina. Essa melanina, pessoal, ela protege os tecidos internos do corpo contra a ação de raios ultravioletas emitidos pelo sol. Aí vocês lembram que a melanina, ela é como se fosse um escudo, né? É uma substância que faz
essa proteção da nossa pele contra a entrada desses raios ultravioletas para prejudicar os tecidos internos do corpo, né? Então, o indivíduo que ele apresenta muita melanina, ele possivelmente não tenha doenças avançadas de pele, como por exemplo o câncer, né? Então, indivíduos que apresentam muita melanina, eles são não é muito encontrar doenças neles, né? No caso do câncer, tá bom? Ok? Na próxima aula, nós vamos começar bem aqui, ó, tecido conjuntivo, tá bom? Porque até então, nós falamos do tecido epitelial, que é o tecido de revestimento, tá certo? E na aula que vem, tecido conjuntivo, que já vai ao tecido de preenchimento, ele vem logo abaixo do tecido epitelial, tá certo? Então, eu preciso que vocês deem uma lidazinha no material de vocês, que o material de vocês tem muita coisa interessante sobre unhas, né? Vocês vão encontrar que a unha, ela é um suporte a mais que nós podemos encontrar na pele, tá? Ela é, ela é uma estrutura formada das células epiteliais, porque ela tem uma proteína que lhe dá dureza. Qual é essa proteína? Eu já falei para vocês aqui, a queratina. Então, a unha, ela é um acúmulo de queratina. Nós vamos também encontrar no livro de vocês as camadas bem desenhadinhas, bem explicadinhas da pele, na página 205 e 206, tá bom? Preciso que vocês deem uma lida com muito carinho, tá certo? Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quando eu falo de pelos, eu vou falar dos pelos que estão todo o nosso corpo, inclusive os pelos que estão no nosso nariz, que eles vão auxiliar a proteger o sistema respiratório da entrada de partículas e micro-organismos que possam lhe causar danos. Ou seja, é um filtro. Os pelos que estão no nosso nariz, eles são o nosso primeiro filtro respiratório. Então, se e por algum motivo eu tiver acesso a algum micro-organismo, e esse micro-organismo ele ficar retido nos meus pelos, eu posso retirá-lo do meu corpo, né? E posso evitar de ter uma doença, ok? Então, nós temos que cuidar muito bem dos nossos cabelos também, dos nossos supercílios, que são as nossas sobrancelhas, tá? Que eles vão proteger os nossos olhos contra o nosso suor, que é ácido, que arde os nossos olhos. Então, meus amores, eu preciso que vocês deem uma lida bem calorosa no livrinho de vocês, tá bom? No capítulo 4. E na próxima aula, sexta-feira, nós nos encontramos com tecido conjuntivo, tá bom? Um abraço. A professora tá com muita saudade de vocês. Um beijo.